Graça e paz! Hoje nós continuamos com o nosso devocional diário. Você tem lido a Bíblia? Você está acompanhando os nossos devocionais? Então, se você estiver logo de cara, quero pedir que você coloque: eu estou acompanhando os devocionais. E diga se tem sido uma bênção, se tem sido edificante para você, para que nós possamos continuar levando a palavra do Senhor. Você que está acompanhando as proposições de leitura do Antigo Testamento, chegamos em 2 Reis, capítulos 13, 14 e 15. E no Novo Testamento chegamos no espetacular capítulo 24 de Mateus. Jesus sai do templo e quando ia se retirando ali, os discípulos mostram a construção do templo. E aquele templo, sem dúvida, era maravilhoso, suntuoso, era o templo como nenhum de outras épocas. Houve o templo de Salomão, que foi magnífico em sua época, mas não se comparava a essa reforma agora do rei Herodes, que queria ganhar ali a confiança dos judeus e fez um templo especial. Já havia mais de 40 anos que ele estava em reforma ali e estava lindo realmente. Mas Jesus vai e ali deixa eles perplexos. Versículo 2: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Imagina os discípulos saindo dali pensando sobre isso, vendo toda aquela majestosa obra arquitetônica, mas eles ali sabendo que aquilo seria derrubado, confiando na palavra de Jesus. Versículo 3 vai dizer que eles não tiraram aquilo da cabeça, e quando eles chegaram ali ao Monte das Oliveiras, eles perguntaram: Senhor, dize-nos quando sucederão essas coisas, que sinal haverá da sua vinda e da consumação do século. Jesus vai explicar algumas coisas a ele. Em primeiro lugar, nós temos que saber que Jesus vai falar do fim dos tempos e vai falar também do que aconteceria dali a poucos anos, ainda naquela geração que seria derrubada do templo, literalmente, historicamente, no ano 70 depois de Cristo. Os romanos vieram e acabaram com tudo e não ficou pedra sobre pedra realmente ali. Mas nós vamos focar naquilo que Jesus fala sobre o fim dos tempos. Ele vai dizer várias vezes, e isso é um dos sinais mais claros para nós, sobre a questão dos falsos cristos e falsos profetas. Ele fala no versículo 5: muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Lá no versículo 11 ele vai falar de novo: muitos falsos profetas enganarão a muitos. E lá embaixo ele vai dizer mais uma vez no versículo 24: surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Nós estamos vendo a cada dia a proliferação de falsos mestres, falsos profetas, pessoas deturpando o evangelho, trazendo ensinamentos falsos, mentirosos, pegando a Bíblia e deixando a Bíblia de lado, infelizmente, enganando a muitos realmente. Se possível for, enganaria até os escolhidos, e nós precisamos estar atentos para não sermos enganados com os erros que têm sido trazidos à tona através de uma falta de interpretação, uma interpretação errada da palavra de Deus. Jesus vai falar mais, outros sinais, guerras, rumores de guerras. Ele diz: não vos assusteis, diz o versículo 6, é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Esse é só o princípio das dores. O que Jesus está falando? Jesus está comparando a uma mulher que está em trabalho de parto. Quando começam as dores, ela vai observando ali o tempo, o espaço entre as contrações, até chegar o momento em que esse espaço se torna cada vez menor e ela sai correndo para o hospital para ali poder ter a criança. Assim também, ao longo da história, esses sinais que Jesus está trazendo para nós são um princípio de dores, ainda estão espaçados, mas quando começar a se intensificar e todos esses sinais começarem a acontecer juntos, concomitantemente, ali o mais próximo possível, em contrações cada vez menos espaçadas, o fim está próximo. Mas agora é só o princípio das dores. Jesus diz que haverá um ódio generalizado à sua igreja. Versículo 9: sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Ele vai dizer que, inclusive, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Será que nós estamos vivendo isso? Uma frieza de amor, estamos acostumados com a violência. As pessoas veem pessoas mortas e, em vez de ajudar, estão filmando aquilo, vem pessoas pedindo socorro, ajuda, caindo, e as pessoas filmando para poderem postar e ganhar visualizações. O amor de quase todos se esfriará. Mas Jesus diz que esse evangelho do reino será pregoado em todo o mundo para testemunhar todas as nações, e então virá o fim. Essa é o maior incentivo missionário de toda a igreja, que nós levemos o evangelho para que o fim, a volta de Cristo, venha logo. Mas embaixo no versículo 26 ele vai dizer: por
Portanto, se vos disserem ele está no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Veja que Jesus está falando da tribulação, da grande tribulação. Ele diz que, alguns vão dizer, ele está aqui, ele está ali. Não, ele não vai estar no lugar particular. Jesus está dizendo que a vinda dele será totalmente visível. Assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Veja que aqui muitos gostam de pegar esse versículo e falar sobre velocidade, sobre um piscar de olhos. Não, mas o piscar de olhos que acontecerá será uma transformação. Você pode conferir lá em 1 Coríntios capítulo 15. Quando chegarmos lá no nosso devocional, a gente vai falar mais sobre isso, mas aqui está falando de visibilidade, se mostra do oriente ao ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E quando será? Depois da tribulação. A igreja, aqueles que estiverem vivos nessa época, passarão por esta dor, por essas lutas, por essas dificuldades, serão odiados, serão perseguidos, serão quase que enganados. Mas, diz o versículo 29, depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, claridade, as estrelas cairão no firmamento, os poderes do céu serão abalados, ou seja, todo o universo sentirá a vinda, verá a vinda de Cristo. E então, o que acontece? Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Jesus está vindo e neste momento acontece o arrebatamento. E como ele é? Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Eu não sei onde há coisa secreta aqui, é tudo muito visível, muito claro, e Jesus ele virá. Quando vier, ele vai recolher a sua igreja à vista de todos para se encontrar com ele nos ares e acabar de vir para nós vivermos com ele para sempre. Agora não haverá mais separação, estaremos para sempre com o Senhor. Mas cuidado, porque esses dias serão comuns, apesar de toda a tribulação. Jesus deixa claro que no versículo 37, porque assim como nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Assim como nos dias anteriores o dilúvio comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento, até o dia que Noé entrou na arca e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. As pessoas estarão desapercebidas, perdidas ali, presas nos seus próprios deleites, nos seus próprios intentos, nas suas próprias coisas, sem atentar para as coisas de Deus. Ao longo da história vemos que há uma perda muito grande da questão de buscar a Deus, de buscar o transcendente no lugar correto, que é o Senhor, e estamos vivendo momentos cada vez mais de ateísmo, de um esfriamento. Mesmo os que estão na igreja, infelizmente, estão frios, longe, entram e saem dos templos, como se ali fosse apenas uma terapia comum, mas o evangelho é diferente. Nós temos que buscar a Cristo de todo o nosso coração. E veja que se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, viaria e não deixaria que fosse arrombado sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá, dizem os versículos 43 e 44. Ele está dizendo, esteja atento em todo o tempo, esteja atento a todo momento, esteja atento, porque pode ser que Jesus não venha coletivamente amanhã, mas ele pode vir individualmente para cada um de nós, e nós temos que estar atentos, como se estivéssemos esperando um ladrão para entrar em nossa casa. A gente está atento, vigilante, acordado, e assim será a vinda do Filho do Homem. Você está esperando a Cristo? Coloque aí também nos comentários, eu estou esperando o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, um fim de semana excelente e a paz do Senhor.